Olá, eu sou o professor Cláudio Marcelo e hoje eu tive a oportunidade de participar aqui em Curitiba de um ciclo de palestras relacionados a mudanças que ocorrerão no Simples Nacional a partir de 2018. Este ciclo de palestras ele foi promovido pela Federação das Indústrias e contou com o apoio de diversas entidades, como o Conselho Regional de Contabilidade, como o SEBRAE, como o SESCAP. E dentro deste canal no YouTube, como o meu propósito é alertar, né, os empreendedores sobre assuntos relacionados à contabilidade e a finanças, eu achei oportuno gravar um vídeo destacando os principais pontos que aconteceram nesta palestra, neste ciclo de palestras, que a abordagem principal foi sobre a Lei Complementar número 155 de 2016. Em alguns momentos eu vou tomar um golinho de água aqui, eu peço desculpas antecipadamente. O clima em Curitiba está muito seco e às vezes a garganta fica terrível. Então, me perdoe, mas eu vou aos poucos tomando um pouquinho de água para conseguir falar bem. Então, logo no início da palestra foi abordado sobre o grande grau de endividamento que o microempreendedor e aqueles que estão no Simples Nacional têm hoje no Brasil. Uma boa parcela das empresas está endividada. E falou-se sobre, então, as possibilidades de parcelamento. Existe um parcelamento especial que permitiria que quem está no Simples parcelasse em 120 meses as suas dívidas. Infelizmente, este parcelamento de 120 meses, quem poderia aderir do Simples já venceu o prazo. Então, aqueles que estavam com dívidas, se não conseguiram aderir a esses 120 meses, né, de toda forma, pode aderir ao parcelamento chamado de parcelamento convencional. Esse é permitido em qualquer momento e pode-se parcelar as dívidas em até 60 meses. Para o microempreendedor individual, o MEI, o parcelamento de 120 meses ainda está ativo, o prazo de adesão. O limite para aderir a este programa é até o dia 2/10/2017. Então, poderia parcelar as dívidas em 120 meses, desde que as parcelas mínimas não sejam inferiores a R$ 50. Este parcelamento, particularmente, ele é importante para aquelas empresas que precisam de certidões negativas de débitos. Na medida que faça o parcelamento, já libera esta certidão. Então, ela poderia tocar os seus negócios sem ter essa preocupação tributária, a partir do momento desses parcelamentos. O que não deixa de ser uma excelente notícia, não? Foi abordado também sobre a figura do investidor anjo, que seria aquela pessoa física, pessoa jurídica ou fundos de investimentos, que eles colocam recursos nas entidades, porém eles não são donos, né? Nem aparece no contrato social. Então, essas pessoas elas poderão colocar esses recursos na entidade e elas terão direito à retirada de participação de lucros, né? Só que a lei limitou a 50% o máximo que esses investidores poderão retirar da sociedade a título de lucros. E quando fala lucro, daí a legislação ela enquadrou melhor ainda e há necessidade, obviamente, de ter contabilidade. Não existe como apurar lucro sem contabilidade. Então, para aqueles empreendedores que estão buscando parceiros e não sócios, né, parceiros do ponto de vista de recursos, terão que ter contabilidade regular, né? Na verdade, já deveriam ter há muito tempo, mas agora mais ainda esta regularidade da contabilidade ela será exigida para que haja a adequada apuração do lucro. Também foi falado sobre o aumento nos limites de faturamento, tanto do MEI quanto do Simples Nacional. Hoje, esse limite de faturamento, né, para o MEI é de R$60 mil para 2017. Em 2018 será ampliado para R$81 mil. E no caso do Simples, hoje o faturamento máximo para a permanência no Simples é de R$3.600.000 e ele passará a ser de R$4.800.000. Como nós estamos num período de transição, né, de 2017 para 2018,
Em 2017, esses limites que hoje existem, né, de 60 mil para o MEI, de 3.600 para o microempreendedor individual, ele poderá ser ultrapassado em até 20%, que mesmo assim permanecerá no regime do MEI ou do Simples. Né? Então, agora que está se aproximando, né, o final de ano, é importante fazer estes cálculos para ver se continuará dentro do Simples para 2018 ou se já sabe que vai extrapolar esse limite, né? Aí teria que pedir a exclusão do Simples Nacional. Então é importante que sejam feitos esses cálculos em relação a esses fatores limitadores. O que acontecerá também em 2018, e aí é uma notícia não muito agradável, é que quando a empresa ela ultrapassar alguns limites, né, previstos, tanto no caso do Simples Nacional particularmente, né, ela terá que pagar ou apurar tanto o ICMS quanto o IPI fora do Simples. Então, naquilo que ultrapassar os limites de enquadramento dentro da nova legislação, porque haverá 5 faixas de tributação na nova legislação, e essas faixas definem alguns limites de tributação. No que ultrapassar os limites, então haverá necessidade de apurar ICMS e ISS de acordo com empresas do lucro presumido, por exemplo, ou do lucro real, que são aquelas empresas que elas acabam tendo que controlar o volume, no caso do ICMS, o volume de ICMS nas compras e que daria crédito fiscal a essas pessoas e comparar com o volume do ICMS das vendas, que daria o imposto a pagar e fazer essa apuração. Agora vocês imaginem, né, aqueles negócios que não estão estruturados contabilmente terão dificuldades para fazer isso. Por isso, a proximidade cada vez mais do empreendedor com o contador será fundamental para não perder dinheiro e até para não ser autuado. Né? Com essas mudanças que acontecerão, a legislação ela ficará mais espinhosa assim para aquelas pessoas que não compreendem ou não têm essa necessidade, eu diria, ou obrigação de compreender porque não é a formação. Aí terá que procurar de fato o contador para fazer os cálculos. Se vale a pena a permanência dentro do Simples, né, por conta da mudança das tabelas e por conta da mudança das alíquotas do imposto, que acontecerá em 2016. Só para vocês terem uma ideia, hoje são 20 faixas de tributação. Em 2018 será reduzido para 6 faixas de tributação. E as tabelas serão reduzidas de 6 para 5. E novas atividades poderão ser enquadradas como Simples Nacional, principalmente aqueles micro e pequenos negócios relacionados a cervejarias, vinícolas, licores e destilados. Antes era completamente proibido que esses negócios entrassem no Simples Nacional. A partir de 2018 será permitido, desde que essas empresas tenham registro junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e atendam às regras da Anvisa e da Receita Federal do Brasil. Então, para quem tem negócios nessa área, é importante ficar atento que poderá enquadrar-se no Simples. Foi falado também sobre aquelas profissões que exercem, dependem do capital intelectual, que são prestadores de serviços intelectuais, como arquitetura e urbanismo, psicologia, medicina, engenharia, consultoria, psicologia. Todas essas pessoas, hoje, elas terão enquadramento em 2 possibilidades de tabela. Ou elas estarão no anexo 3 ou estarão no anexo 5. O anexo 5 a tributação é mais cara do que a que acontece dentro do anexo 3. Para poder verificar se ficará no 3 ou no 5, dependerá de uma conta relacionada a gastos com a folha de pagamento e prolabore. Então a legislação ela coloca que a soma
da mão de obra, do prolabore, da contribuição patronal e do FGTS, a soma desses 4 itens dividido pelo faturamento da empresa, se der um percentual de 28%, né, em relação a esses itens, der 28%, eles representarem 28% do faturamento, permitirá que aquelas pessoas que estão no anexo 5, que é o mais caro, mudem para o anexo 3. Então vejam que esse cálculo ele é importantíssimo, essa é uma dica de ouro, né, para pessoas que exercem essas atividades intelectuais. Fazer esses cálculos, porque essa permissão de alteração de tabela, ela será muito vantajosa do ponto de vista de economia tributária. Então, procurem os seus contadores para fazer esses cálculos, né? Procurem pessoas de confiança para lhe ajudar a fazer este cálculo visando essa economia tributária. Nós, contadores, já estamos no anexo 3, nós não temos que nos preocupar porque a legislação nos permitiu, em função de uma série de acordos que foram feitos para que nós auxiliássemos os empreendedores numa fase inicial dos seus negócios, daí a legislação nos permitiu ficar no anexo 3, que ele é vantajoso. Os advogados, eles já estão no anexo 4, que é um anexo intermediário que também acaba sendo mais vantajoso do que o anexo 5. Né? Então, contador e advogado já tem uma previsão dentro da legislação que acaba tendo um benefício bom para essas duas atividades. As demais atividades intelectuais, então, façam esses cálculos para ver o que vale mais a pena. Né? Inclusive, o prolabore passando a ser o prolabore de fato da retirada das pessoas, né? Que muitas vezes só se coloca um prolabore como um salário mínimo, por pensar que tem alguns benefícios fiscais, e de repente nessa nova modalidade, aquilo que em tese era um benefício passa a não ser o adequado, né? E sim colocar ali o prolabore real para ver essa proporcionalidade. Foi destacado um item que eu achei interessante também para salão de beleza. Haverá a possibilidade de dividir a receita. A legislação chama de salão parceiro, aquele que é dono do negócio, e profissional parceiro, aqueles que prestam serviço ao dono do salão. Então, se houver a separação dessa receita, o salão só será tributado, de fato, sobre, entre aspas, o lucro, né? Imaginando que num salão tenha R$200 de faturamento no dia, e que tem que se pagar 50 aos parceiros, né, que são as pessoas que de alguma forma trabalham naquele salão, a tributação seria então sobre a diferença, sobre os 150 e não sobre os 200. Desde que separe a receita adequadamente ali dentro desse salão. Por isso, novamente, contabilidade imprescindível para esses negócios, né? Seria então bastante interessante que houvesse esta separação total ali destas receitas. Enfim, né, a dica final é para vocês empreendedores: se planejem, não esperem chegar 2018 para ter um susto, né, uma surpresa, seja ela agradável ou uma surpresa desagradável em termos de tributação do Simples. Façam os cálculos desde já. A pessoa mais adequada para vocês procurarem para fazer esses cálculos é o contador, né? É a pessoa que estudou e que vem acompanhando a legislação e que está disposta a ser, de fato, um parceiro nos negócios, né? Prosperando os empreendimentos. Afinal, é nosso interesse que vocês prosperem e assim nós também iremos prosperar, porque iremos fazer a segurança dos seus negócios através da contabilidade. Ok? Então, este foi o vídeo de hoje. Se gostaram, por favor, deem um like, assim ajuda a divulgar o canal. Não deixem de se inscrever, professor Cláudio Marcelo, né? Onde lá eu trato de assuntos relacionados à contabilidade, finanças e a parte tributária. Muito obrigado a todos e nos vemos no nosso próximo vídeo. Um abraço.